Eu juro por tudo que é mais sagrado que durante a Copa eu não queria ter que falar da política do Corinthians, mas o Corinthians é implacável e não dá folga pra ninguém. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu confesso para vocês que desde que o Corinthians ganhou do Grêmio no último sábado, a minha ideia era usar o espaço aqui no canal para falar apenas de Copa do Mundo, falar apenas do Brasil, falar apenas, enfim, dos adversários da seleção brasileira. Passar 45 dias aí falando apenas de Copa do Mundo. Semana que vem a Copa começa e nós vamos ter muitos jogos. Enfim, vai ser um período maravilhoso aí, jogos o dia inteiro, acho que são 20 e poucos dias de jogos todos os dias, 4 jogos por dia, vai ser bem legal, mas a política corintiana é implacável, o Corinthians não para, ele não dá folga para ninguém, principalmente para sua torcida, e desde o meu último vídeo sobre o Corinthians, sobre a política corintiana na última quarta-feira, aconteceram mais uma série de coisas, eu queria tratar com vocês aqui de alguns desses assuntos. Antes de eu entrar no tema do vídeo, preciso deixar todos os recados. Se você puder me ajudar dando like nesse vídeo, se inscrevendo no meu canal, passamos os 400 assinantes, mas eu quero agora chegar nos 500. Compartilhe esse vídeo com outros torcedores do Corinthians. Se tiver a opção de hype, aperta o botão de hype para o YouTube compartilhar meu trabalho com novos públicos. E finalmente, se você não me segue nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição. Então, vamos seguindo aqui falando sobre o Corinthians. O Andrés Sanches foi expulso, ele já deu indícios de que ele vai judicializar essa decisão, ele deve contestar a decisão, ele deve contestar, na verdade, o processo todo no Conselho de Ética, no Conselho Deliberativo no Corinthians. Eles têm alguns argumentos de que talvez o Leonardo Pantaleão não tenha conduzido de acordo com a forma que manda o estatuto, e ele vai judicializar, mas depois da expulsão do Andrés, nós tivemos a renúncia do Duílio ao posto de sócio remido, ao posto no Core, enfim, achei que ele foi extremamente covarde ao fazer isso, ele não deu nem a chance do Conselho Deliberativo expulsar ele por conta das investigações que ainda estão em andamento. Ele ainda fez uma carta meio que num tom de mártir que é absurdo, assim, é simplesmente absurdo que o Duílio se ache um mártir depois de tudo que aconteceu na gestão dele. E finalmente, na última segunda-feira, tivemos a expulsão do Augusto Melo pelo Conselho Deliberativo. Foi uma lavada, foi quase unânime a votação. Ele gravou um vídeo no dia também, todo indignado, falando que ele não pagou as dívidas porque tiraram ele antes, o que é uma baita mentira, enfim. Eu acho que ele também vai judicializar a decisão. Na terça-feira, ontem, o Armando Mendonça conseguiu uma liminar impedindo que a investigação que está acontecendo sobre o caso das camisas que sumiram do Corinthians fosse adiante. Caiu na mão de um juiz que é irmão de um cara do Conselho de Ética do associado, enfim, uma coisa bem estranha, mas essa liminar talvez abra a porta para que o Augusto e o Andrés consigam também as suas liminares visando o anulamento do que aconteceu nas últimas sessões do Conselho Deliberativo. Eu não vou entrar muito agora nos detalhes jurídicos de tudo isso, primeiro porque, apesar de formado em Direito, eu não exerço a profissão, nunca exerci, então nem tenho mais conhecimento para opinar, mas porque aqui o meu ponto é outro. Eu queria falar um pouco dos recados que eu acho que essas expulsões passam para os dirigentes do Corinthians. A gente precisa ter bastante claro que, se não fosse a pressão absurda da torcida em cima dos dirigentes e conselheiros do Corinthians, essas expulsões jamais teriam acontecido. Os conselheiros do Corinthians, eles não queriam expulsar nem o Andrés, e, enfim, o Augusto não tinha a força política que o Andrés tem, mas eu acho que se a votação não fosse aberta, o Augusto teria mais chances de permanecer nos quadros do Corinthians. O ponto todo os conselheiros do Corinthians, eles querem continuar tocando o Corinthians como sempre foi, fechado no Salão Nobre do Parque São Jorge, sem a ingerência da torcida, sem nenhuma ingerência externa. Eles querem continuar tocando como uma grande ação entre amigos, e eu acho que os recados que essas
expulsões, passam essas votações por conta da pressão da torcida, o recado que fica para esses caras é que a torcida do Corinthians não aceita mais esse tipo de coisa, não vai mais aceitar esse tipo de coisa e, principalmente, a torcida do clube vai tomar o clube desses caras. O Corinthians não é dos conselheiros, o Corinthians não é dos dirigentes, o Corinthians só é grande por nossa causa, por causa da torcida. Então é preciso que fique muito claro, a torcida vai tomar o clube desses caras. Eles não querem entender por bem, eles vão entender da pior maneira, porque os pedidos de impeachment vão continuar, já tem 2 pedidos de impeachment tramitando em cima do Osmar Stabile por conta dos episódios com as empresas de segurança, a empresa de segurança do clube, e agora por conta da empresa de segurança que faz a segurança pessoal do Osmar Stabile e da família dele, que é paga através do Corinthians, uma empresa que não tem licença para operar, enfim, mais um escândalo que para mim seria suficiente para culminar com o impeachment do Osmar Stabile. A fiscalização não vai parar. Esses caras não vão mais fazer as coisas como eles sempre fizeram. Isso acabou. A torcida não aceita, o clube vai sair das mãos desses caras. O clube não é dos conselheiros, o clube não é dos dirigentes. O Corinthians só é grande por causa da torcida. É a torcida que paga, que banca tudo isso. É o dinheiro que a gente gasta indo nos jogos, comprando camisas, comprando outros produtos do clube, que paga por tudo aquilo. Então, o recado principal é: acabou para vocês, acabou para Osmar Stabile, acabou para o André Sanches, acabou para Augusto Melo. A gente não vai mais aceitar isso. O Corinthians vai mudar, por bem ou por mal. E quando eu falo por mal, não estamos falando em agredir ninguém. Eu só estou falando assim que vai mudar a força, vai mudar na justiça. Acabou. O Corinthians, assim, a torcida do Corinthians entendeu que não dá mais para esperar nada desse modelo associativo, desses caras que estão lá. Graças a Deus, tudo vaza no Corinthians, o que significa que nós, torcedores, temos acesso a informações e a fatos que a gente não tinha nos últimos 20, 30 anos. Então acabou. As coisas agora não vão mais funcionar no Corinthians como elas sempre funcionaram. O Corinthians vai mudar, por bem ou por mal. O modelo associativo não funciona no Corinthians. Eu já falei aqui que eu acho que o modelo associativo, como ideia, ele é possível de funcionar, ele só não funciona no Corinthians por causa das pessoas que lá estão. E enquanto a gente não tirar essas pessoas de lá, não dá para pensar num Corinthians forte dentro do modelo associativo. Então a gente vai ter que mudar. Vai ser essa fiel, não vai ser essa fiel, vai ser, sei lá, vai ser o que quer que seja. Não vai funcionar no modelo associativo por causa desses dirigentes e a gente vai tirar esses caras de lá. Acabou. Acabou para Osmar Stabile, acabou para Vitalício, acabou para todo mundo. O Corinthians vai mudar. O próximo presidente que entrar no final do ano vai ter toda a fiscalização da torcida e se ele pisar na bola, ele vai sair. A gente vai tirar esses caras de lá. Então, eu acho que o recado principal é esse. O Corinthians vai ter que mudar. E ele vai mudar. E a gente vai conseguir fazer isso. Vai demorar um pouco, esses caras não vão querer largar a mão do clube, porque muitos deles se fizeram, aí dependem do clube, enfim, para algumas coisas, não vou fazer insinuações aqui, mas a gente vai tirar esses caras de lá. Enfim, peço perdão pela intensidade do desabafo, mas eu acho que é uma coisa importante, é um sentimento que é comum a muitos torcedores. A outra coisa que eu queria falar é que ontem à noite saiu uma notícia de que o Corinthians estaria negociando um patrocínio que iria atingir as modalidades do futebol masculino, futebol feminino, futsal e do basquete, com um site de acompanhantes conhecido que tem tentado patrocinar o Corinthians há alguns meses já. Obviamente, na hora que a notícia saiu e as informações foram vazadas incompletas, a torcida reagiu negativamente, com razão. Eu acho que um clube que tem a hashtag Respeita as Minas não pode nem deve se associar a uma plataforma de acompanhantes, e aqui o meu julgamento é sem nenhum tipo de moralismo. Eu não tenho nada contra a atividade, eu só acho que pro que o Corinthians prega ser, o clube que o Corinthians quer ser, a imagem que o clube tem na sociedade, eu acho que esse tipo de associação
seria prejudicial. Depois, já no começo da madrugada, saiu uma matéria no meu timão feita pelo Daniel Kepler, a quem eu recomendo a leitura, com maiores informações sobre a negociação. E aí eu acho que antes de eu falar a minha opinião, eu queria falar um pouco então do que aparentemente deve ser esse novo patrocínio. Esse novo patrocínio, então, ele seria no valor ali entre 17 e 18 milhões de reais, sendo que, pelo que eu entendi, 11 milhões de reais seriam destinados ao futebol feminino, ao futsal e ao basquete, o que basicamente salvariam as modalidades, principalmente o futsal e o basquete. O futebol feminino, eu acho que ele já tem arrecadação suficiente para andar independentemente desse tipo de patrocínio, mas ainda assim seria um patrocínio muito acima do valor de mercado conseguido por essas modalidades. E o Corinthians aparentemente teve algumas preocupações que eu acho interessantes da gente trazer aqui. Em primeiro lugar, não seria a marca estampada, não seria do site de acompanhantes, mas de uma empresa de produção de conteúdo, não só adulto, mas também adulto, do mesmo grupo. Eu acho que isso é relevante. É diferente você ter uma marca de plataforma de produção de conteúdo do que ter uma marca de um site de acompanhantes. Essa marca, essa plataforma de produção de conteúdo, inclusive queria aproveitar a visibilidade do Corinthians para convidar produtores de conteúdo não adultos, não apenas de conteúdo adulto, para a plataforma, ou seja, transformar a plataforma numa plataforma para todo tipo de conteúdo, não apenas adulto. Acho isso relevante também. Uma outra coisa é que, aparentemente, o Corinthians conversou não apenas com os seus demais parceiros, mas principalmente com as lideranças do futebol feminino do clube, inclusive jogadoras, com a Iris Sesso, e o clube teve, então, uma carta branca para seguir a negociação. Também fez esse papel importante de conversar com os outros parceiros para se certificar de que isso não geraria nenhum tipo de ruído. Então, enfim, as próprias Brabas aprovaram, aparentemente, segundo a matéria, que o Corinthians seguisse com a negociação. Então é um valor que ajuda o clube com essas outras modalidades. Uma outra coisa, a marca não seria em nenhum momento estampada no uniforme das Brabas. O espaço que a plataforma compraria no uniforme das jogadoras seria usado para ações sociais, o que eu achei interessante também, a empresa aceitar as condições do Corinthians, no sentido de não estampar a marca no uniforme do time feminino e usar o espaço para ações sociais. Na matéria do Daniel Kepler, eu vou colocar ela aqui na descrição, tem uma série de outros detalhes ali que eu acho importante. Conversou também com o coletivo Fiel Fazendinha, que é um coletivo cuja ação é mais focada no time feminino. Enfim, tem uma série de coisas ali na matéria, eu vou colocar aqui embaixo, mas o meu ponto é que, aparentemente, me parece que o Corinthians tomou um cuidado que o clube, inclusive, não toma com outras coisas. E, no final das contas, o que eu acho é que não é ideal que o Corinthians precise desse tipo de patrocinador, mas considerando as condições financeiras atuais do clube, considerando que vai trazer ajuda para modalidades que precisam desse dinheiro, considerando que o clube conversou com o departamento de futebol feminino e recebeu aprovação para seguir adiante nas negociações, eu não vou fazer nenhum juízo aqui, eu não vou falar assim, não tem que fechar. Eu respeito, entendo quem pensa de forma diferente, mas eu acho que o clube tomou os cuidados que poderia tomar e embora não seja ideal, eu acho que, enfim, o Corinthians, eu não vou ficar jogando pedra no clube se eventualmente esse acordo for assinado. O meu principal ponto aqui, e aí é um outro assunto, o trabalho do departamento de marketing do Corinthians é pavoroso, pavoroso. O Vinícius Manfredi chegou no Corinthians aclamado por muita gente do meio do futebol, e a sensação que eu tenho é que ele não conseguiu trazer nenhum grande acordo para o Corinthians, com exceção da Esportes da Sorte,
mas que era uma empresa que já queria patrocinar o Corinthians, depois renovou num valor interessante para o clube, mas assim, eu não sei se... Eu posso estar com a impressão errada, mas eu acho que um profissional gabaritado tem a obrigação de trazer grandes marcas, grandes empresas para o clube, e a sensação é que nenhuma grande empresa quer se associar ao Corinthians. Eu acho que a atuação dos dirigentes do Corinthians também tem peso nisso. Eu não vou colocar tudo no marketing, mas de fora, olhando para as informações que a gente tem disponível, eu acho que a atuação do marketing do Corinthians é bem abaixo e me decepciona um pouco. Eu esperava mais do Vini quando ele foi anunciado. Enfim, muita gente fala que ele é muito bom. Talvez ele seja, talvez o clube esteja atrapalhando, mas de fora a sensação que eu tenho é que o marketing precisa atuar de forma melhor, precisa ser cobrado, enfim, precisa trazer mais dinheiro, novos dinheiros, novas receitas para o Corinthians, e eles não têm conseguido fazer isso. De qualquer forma, eu acho que o patrocínio vai ajudar, pensando estritamente nos valores. Eu acho que o clube tem que tomar todos os cuidados possíveis para não ficar mal visto pelo mercado. Aparentemente isso aconteceu, mas eu acho que está longe do ideal. Eu acho que o Corinthians tem nome, tem marca para se associar a marcas muito mais relevantes, muito mais importantes no cenário econômico brasileiro e mundial. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para você deixar seu like, compartilhar o vídeo com outros torcedores do Corinthians, me ajuda a crescer o canal, assina o canal, aperta o botão de hype, me segue nas demais redes sociais. Eu vou deixar o link da matéria do Daniel Kepler no meu timão aqui embaixo. E por hoje é só. Sexta-feira eu volto com mais um vídeo longo. Espero que, falando de Copa do Mundo, espero que o Corinthians não me dê mais nenhum motivo ruim para fazer um vídeo aqui, quem sabe um motivo bom, tá certo? Muitíssimo obrigado pela atenção e até sexta-feira.